Odiado por uns, amados por poucos, mas respeitado por todos. Será que essa frase se encaixa no perfil do deputado federal Carlos Marum? É com ele que vamos conversar hoje aqui no programa Tribuna Livre. Não é um debate, mas você que nos ouve pode participar com perguntas enviadas via WhatsApp através do 99877-9595. Eu só quero solicitar a vocês que as perguntas sejam feitas de forma educada, respeitosa, porque não vamos utilizar aqui o programa Tribuna Livre para xingamentos ou qualquer outra expressão que possa ofender o entrevistado. Nós aqui do programa Tribuna Livre sempre... O entrevistado não gosta de ser ofendido, né? Bateu, levou, né? Então, ou então mande o nome e endereço também para receber a ofensa de volta. Então, deputado Carlos Marum, já que já deu esse bom dia aí, as eleições elas estão chegando, né? E o senhor foi da tropa de choque do ex-deputado Carlos Cunha, Eduardo Cunha, fiel escudeiro do presidente Michel Temer. O Eduardo Cunha está preso, o presidente Michel Temer com a sua popularidade abaixo de 10%, 3%. Não alcançando nem 10% da aprovação da população. Essa defesa incondicional não prejudica a sua carreira política? É um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia a todos. Eu, em alguns momentos, até me surpreendo com a surpresa que existe em relação ao meu jeito de atuar politicamente. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa determinada, corajosa, que tem um lado e que defende as posições que eu entendo serem corretas. Assim foi na Câmara de Vereadores, assim foi na Assembleia Legislativa. Quem votou em mim sabia que não votou num político água com açúcar. Quem votou, eu sou o segundo deputado mais votado do Estado. Eu sou um campeão de votos. A cada eleição crescem os meus votos, sempre eu sendo o que sou. Nunca mudei. Alguma vez você viu falar, a Assembleia... eu lembro que o Sérgio, seguidamente, estava lá na Assembleia, era esse o meu estilo. A diferença que eu vejo agora é de que por estar atuando na Câmara Federal, que isso tenha se tornado uma questão nacional. Porque aqui o eleitorado de Mato Grosso... Visibilidade maior, porque aqui o eleitorado de Mato Grosso do Sul já me conhecia. Eu estaria atraindo o meu eleitor se eu fosse para lá e passasse a ser um político manso, um político água com açúcar, um político que simplesmente transformasse seu gabinete num balcão de negócios atrás disso, atrás daquilo. Então não existe surpresa. Eu sempre fui assim, desde o tempo da política estudantil, e continuo sendo. Quanto a esse prejuízo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro que a gente desagrada muita gente. Até porque o político que não desagrada ninguém não devia ser político, porque a política é isso. É num confronto de posições, num confronto de ideias que a situação vai avançando. Então, obviamente, que a gente desagrada muita gente, mas eu posso dizer, quanto a disputa de eleições, eu não tenho a mínima preocupação. Talvez por uma majoritária possa perder ou possa ganhar, mas em termos de eleições proporcionais para deputado, isso eu não tenho a mínima preocupação quanto à perspectiva de ser ou não ser eleito. Até porque, cada vez mais, se destaca na população aqueles que querem votar em políticos que eles sabem o que efetivamente são, o que efetivamente vão fazer. Chega daquele político mentir na eleição e depois ficar 4 anos lá enganando, voltar e mentir de novo. Então, quem votou em mim sabe que esse é o meu perfil, esse é o meu jeito, alegre quando estou alegre, digamos, determinado, até brabo, quando existe razão para ficar brabo, mas é o meu jeito, sempre foi assim, não tenho preocupações em relação às eleições. O senhor falou em alegria, né? Cantarolou aí 2 músicas, elas foram veiculadas através de vídeos, e ainda bem que o senhor não é cantor. Até o Benito de Paula ainda bem que você não é cantor, que como cantor eu acho que não seria. E aí, inclusive do Benito de Paula, que gerou uma grande polêmica. Ficou chateado, fez comentários ácidos, não é? Uma outra, se não me engano, acho que do Roberto Carlos, se não me engano. Roberto Carlos. Falando das eleições de 2018, do ex-governador André Putinelli como candidato. E um outro vídeo aqui na nossa capital, onde 2 pessoas, o senhor desceu do carro, aliás, dentro do carro, falou, não, vocês são vagabundos.
O senhor estava se referindo a essas duas pessoas, se referindo à população sul-mato-grossense, à população do Brasil? Essa é uma pergunta que o ouvinte quer saber. E ainda bem que você não é cantor, Marum, porque, olha... Deixa eu dizer, você fala de 3 reações, 2 movidas pela alegria e 1 movido pela revolta. Uma movida pela revolta. Alegria. Veja também que coisa ridícula. Você viu agora, por exemplo, na queda do Mubarak, o que o partido dele, quando decidiu pela sua saída, o que fizeram? Dançaram. O rei Davi, quando retornava, dançava. A dança é uma expressão de alegria, não é uma expressão de ofensa, não é uma expressão de zombaria. Isso é essa moral que tenta se impor, ridícula, hipócrita, como se dançar o brasileiro é assim, o brasileiro dança. O brasileiro eu danço. Quantas vezes já me viram em baile? Eu sou uma pessoa que, inclusive, promovo shows, né, de ídolos da MPB para mim revê-los. Sábado ao meio-dia, normalmente estou lá no Sarau do Alfredão, onde se toca. Quer dizer, é uma manifestação de alegria e eu tenho realmente esse costume de cantar e dançar quanto alegre. Agora, quem é que se sente ofendido por uma dança? São as pessoas que estão de mal com a vida, eu não estou. Eu também faço política, felicidade. Por acaso eu fui filmado roubando? Eu fui filmado recebendo alguma propina? Eu fui filmado ofendendo alguém? Não. Fui filmado expressando a minha alegria no momento em que se encerrou um processo que atrapalhou o Brasil por 6 meses, que foi essa denúncia nefasta, as flechas nefastas do senhor Janot, que hoje cada vez mais demonstrado está que tinha o objetivo nefasto de simplesmente afastar o presidente da República. Eu que estive à frente desse combate, realmente, quando chegamos aos votos necessários para sepultar isso, eu cantei de alegria. E quando eu vi reparada a grande injustiça, que era a prisão do ex-governador André Pitinelli, eu voltei a fazer uma pequena... Daí eu até já sabendo que encantando dava munição para a hipocrisia dos meus adversários, eu fiz num pequeno grupo de amigos. Um lá perguntou num grupo de amigos: Marum, você vai cantar o quê? Né? Discutindo num grupo de amigos, e daí vazou para a imprensa. Então, eu vejo uma hipocrisia. Uma das mais emocionantes imagens que eu tenho da política internacional moderna é aquele dia que Mandela, livre, se apresenta no estádio da cidade do Cabo, e o que ele faz? Dança. O senhor está se comparando ao Mandela? Não estou me comparando ao Mandela, mas eu tenho pessoas que eu admiro. Mandela, um homem que ficou preso tanto tempo e não mudou sua posição. Podia ter sido um delator, não podia? Tanto que o Brasil hoje, digamos, os heróis da vez são delatores, né? Mandela podia ter sido um delator, não, ficou preso. E quando tiveram que fazer a paz, tiveram que tirar ele da cadeia, libertá-lo para ter alguém efetivamente que representasse uma liderança entre os negros sul-africanos, e que fizesse a paz entre brancos e negros na África do Sul. Então, o que ele fez? Chegou lá e dançou de alegria. Você deve lembrar daquela imagem. Claro. Aquela imagem histórica. Então, esse negócio da dança, o dia que se me Marum foi pego ofendendo alguém. Não. Mas o senhor, no caso do casal... Eu estou dando uma entrevista, concedendo uma entrevista na frente do diretório do PMDB. Passa um casal querendo aparecer, já que estavam cheio de jornalistas naquele momento, e me ofende. Me ofende, público, todos viram. Sim. Quem não viu é quem não quis passar a primeira parte, porque digamos, as emissoras mais conscientes passaram a matéria completa. Passa e me ofende, claramente. Eu tenho uma resposta numa hora, a moto já é longe, e entrei no meu carro para seguir o meu caminho, que nós estávamos nos deslocando até a casa do Dr. André Pitinelli. Mas eu realmente não fiquei confortável. E acho que a gente não pode ficar confortável com isso. A hora que você é ofendido e acha que isso aí tem que entrar num ouvido e sair pelo outro, não é o meu jeito. Eu sigo de carro, dentro do carro estava a Carla Stefanini. Ora, se eu tivesse saído em perseguição a alguém, se eu tivesse saído
com esse intuito, eu daria carona para Carla Stefanini? Não. Carla Stefanini está dentro do carro. Ando um pouco, me deparo com uma moto. Vem cá, essa moto não é a moto que me ofendeu ali atrás? Falei com o motorista. Não é? Não é? Bom, vamos ver se é, né? Baixei o vidro, encostei lá ali. Vem cá, foi você que me chamou de ladrão? Bom, ali ele quase rodopiou e caiu no chão. Até fiquei com medo dele cair com a moto e eu passar alguém por cima do susto que levou. Acostumado a não ter reação. Então encosta aqui. E vamos ver o que eu roubei para te ter essa tranquilidade para passar na minha frente, na frente de vários jornalistas, para aparecer. Existem várias formas de aparecer, não precisa ser essa. Aí ele desceu, quis fazer mais uma cena, quer dizer, que eu talvez desse algum empurrão, alguma coisa, na sua esposa, que veio. Eu fiquei no carro. Só disse, olha, vocês me chamaram de ladrão, quer dizer que então que você é um vagabundo e você é um vagabundo. E claro, quem disser que eu chamei, ora se eu vou chamar a população de... Mas isso é uma pergunta tão estúpida, quem te mandou, desculpe, quem te mandou essa pergunta é completamente absurdo e estúpido. Se eu parei, olhei para a pessoa, digo, você é um vagabundo, e ela também que berrava, e daí na hora do... isso aí genérico. Me senti ofendido e reagi. E o que quer ir do político? O político tem que simplesmente se ofendido e achar coisa normal e até achar e aplaudir. Claro que depois eu vi que eu tinha caído numa cilada. Claro que eu vi que aquilo foi armado, até que ele já desceu, em vez dele descer e vir me enfrentar, o motorista da moto lá, o motoqueiro, ele já desceu filmando e com a sua mulher sapateando e gritando na frente, talvez na esperança de que eu fosse ter alguma atitude para que ele filmasse. Então, são coisas diferentes, duas movidas pela alegria, de momentos especiais. E quando eu dancei aquela primeira vez, depois o Benito de Paula fez aquela coisa ridícula, dizendo que tinha feito aquela música para a mãe. Sérgio, você que é um homem conhece a história, em 76, o cidadão fazer uma música dizendo que tudo está no seu lugar. Graças a Deus, né? Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Isso é para mãe? Só se ele é filho da ditadura. Na verdade, aquela música, depois eu fui ver e não canto mais, porque aquela música foi uma música encomendada pela ditadura, de quem o Benito de Paula era um aliado na época. Ora, em 76, tu bater palma e dizer que tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Quando eu chego do trabalho, que eu trabalho no direito, eu digo adeus, muito obrigado por eu ter um trabalho. Quem então, quer Deus nesse caso? Isso aí, meu amigo, isso aí foi... Aquela música não foi feita para a mãe. Não quis polemizar com o Benito. Benito de Paula, que é até um compositor que tem belas músicas, né? E até achei deprimente o jeito que ele apareceu naquele vídeo, né? Muita gente há muito tempo não via. Eu consultei na Folha de São Paulo, que é o maior jornal do Brasil, o nome dele não tinha sido citado uma vez esse ano, no maior jornal do Brasil, nenhuma vez tinha aparecido. Benito de Paula fez isso, Benito de Paula, né? E aproveitou aquele momento ali para ter visibilidade. Mas é isso. Eu realmente, quanto a essa reação em relação aos agressores que me ofenderam na rua, ali, os ofensores, eu confesso que estou no exercício para não voltar a cair ciladas desse tipo. Mas também não vou garantir. Quando, daquela musiquinha, eu disse, olha, se eu tiver uma alegria tão grande novamente, eu vou cantar de novo. E tive alegria quando foi reparada aquela injustiça dessa situação completamente esdrúxula que se estabeleceu em relação ao doutor André Putinelli, e cantei de novo. Né? Essa e quantas vezes precisar cantar, o senhor vai cantar? Se tiver alegria suficiente, se alguma coisa me trouxer uma alegria suficiente para mim, que me leve a ter vontade de cantar, eu não posso assumir nenhum tipo de compromisso que não vou cantar. Como teve gente que me diz, Baru, vai pra televisão e diz que tu nunca mais vai ter uma reação daquela se te ofender. Rapaz, eu vou lá mentir. Aí eu vou lá e faço, daqui a pouco passa pega. Porque o cara não sabe como é que tu saiu de casa, se teu filho foi bem pra escola, se daqui a pouco tu tá com uma situação que você está resolvendo, passa simplesmente, vê a imprensa e vê o político e resolve ofender. Mas não sabe da vida da gente, né? Então como é que eu vou assumir? Tem meus amigos que me querem meu bem, mas não faz uma cara de arrependido. Primeiro que eu sou transparente, eu não consigo fazer cara do que eu não tô. Vou eu fazer cara de arrependido se na verdade... Não se arrepende nada. Não é que eu não
me arrependo de nada. Eu só acho que, digamos, eu ofereci munição para a hipocrisia dos adversários. Isso é um erro. Isso é um erro. Que eu vou, talvez, tentar até não oferecer esse tipo de munição. Mas eu ia para ter feito dizer que estou arrependido, pedir desculpa, né, por ter reagido a uma ofensa. Isso eu prefiro ir para casa, trabalhar como advogado, engenheiro que eu sou, né? Lá em casa tem 2 diplomas na parede. Não, e aquele Benedito de Paulo, você tem que estudar para ser deputado. Rapaz, eu estudar, eu tenho 2 diplomas lá, como diz, um de engenheiro e um de advogado. Quer dizer, vou fazer outra coisa. Agora, Marum, esse momento político aí, as pessoas hoje colocam realmente a maioria, ou quase que a totalidade do político, como uma pessoa que não é séria, que pega dinheiro, né, desvia recursos públicos, porque infelizmente o Brasil hoje está querendo passar a limpo e coloca aí o nome de várias pessoas. Teve gente com 51 milhões de reais guardado num apartamento. Isso, e aí eu não estou dizendo que quem está certo, mas hoje a população brasileira está descrente com político. Então, talvez por isso, hoje, está todo mundo assim, é político. Não vem com conversa. Não me chama. Não chama político, não. A hora que nós começamos a falar, amanhã é um Marum no programa. Não, esse cara, como que é? E eu acho que nós precisamos, até porque um deputado polêmico, ele precisa também dar os esclarecimentos. Não acho que é necessário, e até para você criticar ou elogiar, você precisa conhecer o posicionamento de cada um. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta generalização contra a política e os políticos é o maior crime que se cometeu nos últimos anos aqui no país. Porque ela está criando um desamor à democracia. Não existe democracia sem político. Ou então vai querer bater continência. Então não existe democracia sem políticos. A partir do momento que se partiu para essa generalização, se cometeu um crime, não separa. Eu fiz 80 mil casos. Quantas famílias moram em Mato Grosso do Sul hoje, em residências, em moradias, que são fruto do meu trabalho? 80 mil. 80 mil é uma cidade maior que Dourados, se elas tivessem essas casas reunidas, certo? Nunca fui acusado de qualquer tipo, nem acusado, de qualquer tipo de desvio. Fazem onda, o Marum passava para os seus eleitores. Eu quero saber, vai lá e vê quem é que está injustamente, que foi injustamente selecionado, e denuncia que o cidadão, se colocou alguma mentira na sua inscrição, vai ser retirado da casa, né? Eu pago prestação na Caixa Econômica da minha casa. Eu pago a prestação todo mês, eu pago a prestação da casa que eu moro, tendo feito 80 mil casas. Você vai na frente ver o carro que eu estou, um carro em conformidade com a renda que eu recebo. Minha mulher trabalha. Minha mulher não é madame, não, trabalha. Todos os dias eu saio, ela sai até antes de mim de casa. Porque ela leva meu filho na escola, né, e já vai para o seu trabalho. Quer dizer, então, as pessoas não sabem dessa situação, mas se acham no direito, né, de simplesmente passar a ofender. Nós temos que tirar esse ódio da política. Nós temos que tirar o ódio da política. E vou dizer uma coisa, eu tenho uma convivência de adversário com a oposição lá na Câmara Federal, mas não é uma relação de ódio. Nós temos que tirar o ódio. O ódio cega as pessoas. Você falou, o Marum é odiado. Odiado por quê? Me diga alguma coisa que eu fiz de mal. Por exemplo, uma coisa que eu fiz que beneficiou a todos. Todos. Essa questão da divisão do lucro do FGTS para os correntistas. Isso foi um projeto meu, que foi acatado pelo governo, e todo mundo hoje tem, por justiça, parte do lucro do FGTS depositado na sua conta. Todo mundo, esse que diz que odiou, aquela que sapateou, que podia ter pintado de vermelho, abanado na janela, recebeu as vantagens de um deputado que está lá trabalhando sério, com determinação, estimando aquilo que acha correto. Agora, dizer que eu ia achar correto que o Temer fosse substituído num momento desse e o país fosse lançado em outra crise, em cima de uma denúncia que não trazia nenhuma prova real contra o presidente, aí eu não vou fazer isso. Porque isso é um absurdo, é uma estupidez completa. E eu imediatamente identifiquei isso e fui para a linha de frente desse combate, como é meu jeito.
Meu jeito nesse embate não é retaguarda, eu sou da vanguarda, certo? Eu sou da tropa do primeiro combate. Esta é a realidade. Sou assim. E quem votou em mim sabia que eu sou assim. Eu não sou da retaguarda, eu não sou da intendência, não sou do abastecimento, eu sou do combate. E, nos casos do presidente Michel Temer, independentemente da impopularidade que você destacou aqui, agora se destaca a impopularidade, mas dificilmente vai poder virar as costas para a realidade. Qual é a realidade? Nós tiramos o país da recessão, nós vivemos hoje na menor inflação das últimas décadas, nós temos hoje o menor juro, a credibilidade do país faça com que nós possamos rolar a nossa dívida, com o menor juro pago nas últimas décadas. Isso faz com que, já que o governo faz uma captação a juro mais barato, faz com que o juro comece a cair para os investimentos em todas as formas de crédito. Então, são realidades. O desemprego voltou a diminuir. Mas a população está conseguindo ver isso, Maru? Porque o que a gente vê é cada vez parando, 3 vezes por semana o combustível subindo. O que mais que sobe? E aí quando sobe o combustível, vem o transporte, você vai no supermercado, o Sérgio mesmo está falando que ele compra a cada semana o mamão sobe. A população está vendo esses benefícios? Se a população ainda não está vendo, é porque existe um tempo de decantação dessas melhoras. Mas é uma realidade. Ou você quer dizer que esses cálculos estão errados? Não, a inflação é a mais baixa da história nas últimas décadas. Agora, o que está se fazendo com o preço do petróleo? O Petrobras quase quebrou. Quase quebramos. E não foi por aquela corrupção. Uma coisa que eu vi na CPI da Petrobras, quando aquele Paulo Roberto Costa esteve lá depondo, e eles, olha, vocês estão completamente enganados quando vocês acham que a corrupção é que está quebrando a Petrobras. A corrupção é um fator que não quebraria a Petrobras. É péssimo, acontece, é absurdo, são bilhões, mas isso não quebra uma empresa como a Petrobras. O que está quebrando a Petrobras é a incompetência. É o populismo em cima de uma situação onde... É o toma lá da cá. Não, é incompetência. É você querer gerir uma empresa daquele jeito, uma empresa do tamanho que é uma das maiores empresas do mundo, sem se atentar que ela tem que trabalhar dentro do que demanda o mercado internacional. Então, o que hoje... uma corrupção, né, deputado? Porque, na verdade, coloca gente incompetente lá, porque há interesses, aí é fruto do... Sim, mas essa é a verdade. O que está quebrando é a incompetência. Hoje nós temos... Por que as ações da Petrobras mais do que dobraram de preço desde o momento em que nós chegamos lá? Uma empresa que estava quebrada hoje volta a ser uma empresa respeitada no mundo. E houve saneamento. Porque nós estamos promovendo esse saneamento da corrupção e também fazendo com que os preços da Petrobras acompanhem os preços do... Nós não podemos colocar para a população que a administração do presidente Michel Temer é a salvação da pátria. Podemos até dizer o seguinte, está melhorando o país? Sim, agora, não é só o presidente Michel Temer, as denúncias começaram também. Na verdade, o que existe? Se dá errado, daí é só o presidente Michel Temer o culpado. Certo. Se dá certo, não, mas daí não é o presidente Michel Temer. Doutora, chegar lá um presidente com a coragem de tomar medidas impopulares, porque entende que elas são necessárias. Eu convivo no dia a dia do Palácio e sei que ninguém gosta de ser impopular. Ninguém gosta de ter 3% de popularidade. Ninguém gosta. Mas você ter a coragem, não, isso é que nós entendemos. Participei de discussões com o ministro da Fazenda, vendo, não, o caminho é esse. Quer dizer, o presidente está fazendo o que nós entendemos que está certo. Claro que se nós estivermos errados, aí realmente vai ser uma coisa altamente negativa. Mas até agora o que está se provando é que as medidas que estamos tomando são as medidas corretas, tanto que o Brasil está melhorando. Não só por causa do Temer, claro, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil é um país que tem imensas oportunidades, que tem é um país extremamente rico, grande, aqui não tem deserto, não tem furacão, tem minério, quer dizer, o Brasil não tem como é que tem gente que quer ir embora do Brasil. Lembrando aquela piadinha, fala, não tem isso, mas tem os políticos. Vamos atualizar um pouco. Vamos lá.
essa nossa... Estou na área para... nossa entrevista. Eu falo atualizar para colocar a coisa no dia a dia. Como é que faz a história do convite para o Marum ser... Vou te colocar ministro. Exatamente o que aconteceu. O fato, o Embaçaí é um grande companheiro, uma pessoa leal, uma pessoa firme. Todavia, a presença dele na articulação política do governo, se ele não conseguiu nem articular o partido dele, quer dizer, hoje o Embaçaí tem dificuldade, não é em função dos outros partidos, é em função do partido dele, que não respaldou a sua chegada à articulação política do governo. Então faz com que ele... com que muitos partidos entendam que ele é o homem certo, mas no lugar errado, digamos assim. Já que você é um articulador político, o seu partido não te respalda. Então, há muito tempo vem essa pressão para que o Embaçaí seja substituído e até aproveitado em outra área do governo, porque é uma pessoa importante. Né? E nesse meio tempo, nessas discussões, o PMDB, os partidos da base do governo, com exceção do PSDB, entenderam que essa função deveria ser executada, essa articulação, por alguém do próprio PMDB, que tivesse uma real proximidade com o presidente, porque toda hora o que acontece hoje com essa dificuldade do próprio Embaçaí? As pessoas queriam o presidente. Quando o presidente da República, com todo respeito, não está lá para passar o dia todo atendendo deputado. Por isso que tem o ministro da articulação política. E que deveria ser alguém do PMDB que pudesse falar, tivesse um conhecimento suficiente com o presidente que pudesse tomar. Interlocução. Aí surgiu inicialmente uma disputa interna no PMDB. Você não pensa que é fácil você na bancada, a maior bancada do Congresso, que é a bancada do PMDB na Câmara, é a maior bancada de todos os parlamentos brasileiros, municipais, a maior bancada é a bancada do PMDB na Câmara dos Deputados. Surgiu uma disputa. Nós somos 66 deputados. Surgiu uma disputa, já que Minas, que é um estado importante, que tem uma grande bancada, eu sou só eu do PMDB aqui de Mato Grosso do Sul. Minas são 7 deputados. Minas passou, até porque pela primeira vez na história da República não temos nenhum ministro mineiro. É raro, a Minas sempre. E o governo hoje não tem nenhum ministro mineiro. Então a Minas colocou 2 deputados de Minas buscando essa vaga. E por indicação de vários colegas da bancada, eu também me apresentei. Nós tivemos uma discussão interna no partido. E também se apresentou um que não é deputado, o João Henriques, ex-ministro, um piauiense, apoiado por alguns colegas do Nordeste. O partido reuniu-se, houveram discussões, houveram consultas e o partido fechou em torno do meu nome. Minas entendeu que para essa função eu era a pessoa mais adequada e os próprios colegas que apoiavam o ex-ministro João Henriques entenderam da mesma forma. Fechou. Pela primeira vez, a bancada do PMDB, 66 deputados, é uma bancada dividida. A bancada dividida. Até que as nossas disputas de liderança, um ganha por um voto, outro ganha por um outro voto. E isso sempre foi assim. Lembra quando o Moca disputou a liderança? Um dia ele era líder, depois um mudava a assinatura. Então, desde aquele tempo, pela primeira vez, a bancada do PMDB não. A pessoa indicada para essa função é o Marum. Bravo. Já foi uma coisa, já é você enfrentar Minas. Na sequência, os partidos da base, com exceção do PSDB, a maior maioria respaldou meu nome, especialmente o PP e o próprio PR. E nós levamos isso ao presidente. Levamos ao presidente na quarta-feira pela manhã. O presidente recebeu muito bem. A indicação e disse, olha, que iria avançar as conversas com o Embaçaí, aí que houve a confusão. E se trocou o horário da posse do Baldi, que seria às 3 horas para 5 horas da tarde.
Com qual objetivo? Aí muita gente entendeu que essa substituição era para dar tempo de eu já tomar posse. E que eu pudesse ter o tempo de tomar posse. Quem banco recebeu essa informação foi a Globo. Foi a Globo, que foi a primeira que divulgou isso. Tá? E a partir daquele momento se estabeleceu, quando na verdade eu não fui convidado oficialmente pelo presidente para ocupar esse ministério e para tomar posse naquele dia 5 da tarde. Mas como houve assim uma certa, digamos, alegria pelo fato do PMDB estar unido em torno do meu nome, isso saiu do gabinete do presidente, chegou em outros setores do Planalto, passaram a dar como certa a posse e chegou ao ponto de o próprio Twitter do Palácio do Planalto anunciar minha posse para 5 horas. Coisa que é um dado, até que o presidente, ao contrário, havia combinado de nós voltarmos a falar aí pelas 4 horas da tarde. Assumiu que foi uma falha, né, o Palácio? Aí, quando conversamos às 4 horas da tarde, o presidente disse, olha, estamos conversando aqui com o PSDB, né, hoje vai ter posse, a posse vai ser do Baldi, e foi isso que aconteceu. Mas aí a confusão já estava, eu não sabia que já tinha sido, inclusive, publicado no... Tuitado. Quando eu fui para a posse do Baldi, aí que eu fiquei sabendo das situações. Quando eu fui, eu esclareci, não houve convite. O presidente é que define isso. Se ele entender que deve ser alterado o comando da articulação política. A primeira questão que existe é essa, é o presidente entender que temos que trocar o comando da articulação política. E se me convidar, eu estou à disposição. Eu diria que hoje existe uma boa possibilidade de que isso aconteça, até por essa união do PMDB, que não é fácil. Você chegar, como diz, você conhece, deputado novo é pato novo. Você entrar numa disputa de estão lá deputados de 6 mandatos. Lá, é um ringue, né? E você, daqui a pouco, conseguiu uma união como essa, isso gerou uma alegria. Então, nós estamos aguardando. O PSDB se sentiu ofendido pela divulgação. Setores do PSDB se sentiram ofendidos pela divulgação prematura na imprensa, que realmente acabou sendo uma coisa injusta para Coimbra Açaí. E o presidente, uma pessoa que tem consideração por aqueles que lhe são leais, tomou a decisão correta de efetivamente avançar essa situação com mais calma. Se nesse avanço ele entender que eu deva ser o ministro, isso vai acontecer nos próximos dias. Se ele entender que deve continuar, que deve continuar com o PSDB através do Embaçaí à frente da articulação, é a vida que segue. Eu sou deputado, tenho as minhas atribuições, e vou seguir em frente. Marum, correu nesse noticiário que você aceitaria o cargo de ministro com uma condição, abrindo mão da sua candidatura à reeleição. O que há de real nisso? É claro que eu não posso assumir um ministério dessa importância no presidente. Eu sou ministro por 3 meses. 4 meses. Né? Quer dizer que daí já começa a discussão. Que é que vai ser. Em vez de eu ser ministro, eu já vou ser um ministro demissionário e já vai estar em discussão quem vai me substituir. Essa é verdade. Porque, você sabe, é um ministério palaciano, é um ministério dos mais importantes, esse ministério, um ministério que convive no dia a dia do comando do governo. Então eu claramente me coloquei à disposição do presidente para que, se ele entender, primeiro, se estiver contente com o trabalho, e em segundo lugar, se entender que é necessária a minha continuação à frente dessa articulação, eu me coloquei à disposição de acompanhá-lo até o final do governo, o que faria com que eu não viesse a ser candidato à reeleição. Coloquei isso é uma decisão que vai ser tomada por ele, estou à sua disposição, por ele no momento que isso acontecer lá no início de abril. Mas existe sim, se eu vier a ser convidado para ser ministro, existe a possibilidade de que eu ingresse nesse projeto de conclusão do governo Temer para tentar fazer com que o governo termine trazendo esses benefícios ao país que nós entendemos que podem ser alcançados. Mas com a gente tem pouco tempo, né? Nós já estamos no fim do nosso horário. Eu queria que você, rapidinho, sobre essa questão da sucessão estadual aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a situação do Putinelli, como é que fica o PMDB? Deixa eu só fazer uma complementação. E quero dizer também o que pesou um pouco nessa decisão.
Nós há 16 anos não temos um ministro. Nós há 16 anos, desde o Rames. A última vez que Mato Grosso do Sul teve um ministro, quer dizer... Muito efêmera a passagem. Quer dizer, então, se nós chegarmos nesse momento a uma função, a um ministério dessa relevância, um ministério que tem aquela convivência diária com o comando do país, com o presidente, eu penso que será também uma coisa que valoriza politicamente todo o Mato Grosso do Sul. Eu penso que não é uma oportunidade que deve ser perdida, até porque outra coisa, eu não tenho medo de desemprego. Chegar em dezembro e encerrar esse governo, eu tivesse sido ministro, que tivesse sido importante para que o governo encerre bem, para que o governo cumpra os objetivos que tem, eu saio feliz e vou advogar ou engenheirar por 2 anos e avaliar. Porque eleição é o seguinte, né? Vai para o sereno 2 anos, 2 anos, é 1 ano de sereno e daí já começam as novas eleições. Deputado, eleição precisa de eleitor. Dos nossos participantes aqui pelo Facebook, mais ou menos uns 40, 50 participações que foram colocadas aí no ar pelo Edson Índio. 2 pessoas, mais ou menos 2 ou 3 pessoas manifestaram apoio ao senhor. Todos os outros repúdio ao seu posicionamento. Como é que o senhor avalia isso? Mas ele não pode responder minha pergunta antes? Claro. Posso, claro. A política da sucessão estadual aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Sucessão estadual, o PMDB, a única certeza que eu te trago é uma: o PMDB vai ter candidato ao governo do estado. Seja Putinelli ou não? A princípio, Putinelli. Hoje, o que nós não podemos exigir do Putinelli é que ele seja candidato. Eu vivi aqueles dias ali, vi o sofrimento da família. A família entende que é uma perseguição, já que as coisas acontecem exatamente no momento em que vai se fazer uma convenção, o homem é preso, enfiado numa cela com mais 18 presos. E essa decisão de tão absurda é revogada em poucas horas por um desembargador do Tribunal de Recursos, e não é um desembargador qualquer, desembargador oriundo do Ministério Público. Desembargador Fontes é um desembargador oriundo do Ministério Público, que de tão absurdo resolveu ir, que era aquela prisão, resolveu ir no feriado, coisa que nós não tínhamos nenhuma expectativa que acontecesse, resolveu ir no feriado, abrir lá o fora e determinar a soltura do governador. Então a família entende que é uma perseguição. A família, eu vivi aqueles dias ali. Eu cheguei de Brasília, a primeira coisa que fiz foi visitar a Dona Beth. E no outro dia acordei e fui visitar o André. Porque eu não tenho medo disso aí. Nós temos, o PMDB tem que compreender se o André não quiser ser candidato a governador. Temos que entender esse aspecto familiar também. Mas eu entendo que ele vai ser o nosso candidato. Então acho que é isso que resolve. Se ele não for, vai ser outro do PMDB. Vai ser outro do PMDB. Nós vamos ter candidato. Não vamos cometer o erro novamente que cometemos na eleição municipal, de não ter candidato a prefeito e elegemos uma bancada de 2 vereadores. Coisa que quando eu me elegi vereador, o PMDB elegeu 8 vereadores. E a composição da Câmara era menor. Quanto à pergunta que tu coloca... Então está mais ou menos. Quantos por cento dos votos em Mato Grosso eu preciso para ser novamente um campeão de voto? 7%, eu tive 7% agora. Então, mais ou menos isso. Tem gente que tem coragem de vir e botar ali o que é mesmo essa situação aqui dos comentários, mas o que eu disse de errado? Isso que eu queria dizer, o que eu falei aqui que foi errado que eles criticam. Isso. Não gosto de um deputado que tenha coragem de efetivamente... Quem gosta de político água com açúcar, não vai gostar do Marum. Não vai gostar do Marum, vai gostar de outro, mas quem não gosta, não vai gostar. Essa é a realidade. E isso aí diz o quê? Que, como dizem, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Mesmo essa pesquisa, eu coloco o quê? A minha reeleição, se eu vier a ser reeleito, como mais uma vez, como um dos campeões de votos de Mato Grosso do Sul. Em respeito aos nossos ouvintes, nós passamos já do tempo, mas a Dani é uma ouvinte nossa de apenas 10 anos, ela perguntou o seguinte, logo pela manhã, mandando um áudio. Se você associa a sua indicação da bancada do PMDB para ministro ao fato de ter ficado na linha de frente no impeachment da Dilma, por apoiar a reforma da Previdência, apoiando cortes de verbas em pesquisa e educação, isso tudo. E eu preciso tem 10 anos de muito inteligente, eu preciso colocar o áudio
da Leila, que foi a pessoa, e ela já ouviu o áudio aqui, até porque não sabia quem era. É um áudio que também dá as suas explicações a respeito, já que nós ouvimos o seu lado, também tem o que... E aí você já responde tanto a Dani como também a Leila. Vamos ouvir o áudio a Dani. Bom dia. Meu nome é Leila. Eu sou a mulher que o deputado Carlos Marum xingou de vagabunda. Ele está alegando que eu fiz isso para aparecer. Primeiro que eu não gostaria nem um pouco de aparecer às custas de um deputado que dança e ri da cara da população num arquivamento que seria de direito, porque perante a lei ninguém é diferente, todos somos iguais. Nada mais natural do que o presidente ser investigado. Se ele não tem nada a temer, presidente, então por que não a investigação? Toda a população queria isso, pediu isso. E o deputado Marum, com a sua alegria, com a sua ironia, ele pode achar que não, mas para nós, população de bem, trabalhadores, nós achamos isso uma ofensa. Porque nós merecemos sim que os casos sejam investigados. Se não tem nada a temer, então que siga a investigação. E agora a gente tem que ter sangue de barata e suportar tantos casos de corrupção, ver ele defendendo Eduardo Cunha, visitando na cadeia, defendendo o seu aliado Putinelli, visitando na cadeia. Essa dancinha que ficou conhecida nacionalmente, e nós, mato-grossenses, tem que engolir isso. Ele acha que isso é querer aparecer. A minha manifestação foi para querer aparecer. Eu posso ter errado em ter xingado ele, falar daquilo, porque foi um momento de manifestação mesmo. Agora ele querer falar que eu vou querer aparecer às custas dele, esse senhor está muito enganado. Eu faço parte de uma população trabalhadora que paga o salário dele. Todas as regalias que ele tem sai do meu suor e de milhares de população. Para um homem desse vir atrás, tirar satisfação comigo, que trabalho, que paga o salário dele, vim falar que eu quero aparecer, que eu não tenho motivo para me manifestar com tanta coisa acontecendo. Desculpa, deputado, mas o senhor está completamente enganado. Pronto, essa é a Leila, não é? Que foi essa discussão. Primeiro, e claro, nós teríamos que realmente colocar também o lado primeiro dela. Eu não falei para ela, falei para o marido dela, certo? Nós que estão querendo uma vitimização como se eu tivesse... Falei para o marido dela, tanto é que eu olhei, se foi você, para o marido dela, né? E daí quando desceu é que fizeram aquela onda. Eu, sinceramente, queremos investigar o presidente. Não queriam investigar, queriam afastar o presidente. Isso é outra conversa fiada. Ora, se o presidente é autorizado nesse momento, ele seria afastado. Nós teríamos o país hoje em outro momento de extrema dúvida. Nós estamos nos aproximando do Natal, que vai ser o melhor Natal dos últimos anos. Nós estamos num momento em que o desemprego diminui. Então eu discordo dessa posição dela, de que o país queria que o presidente Temer fosse afastado. Eu discordo dessa posição, é a minha opinião. Agora, porque eu não queria, eu sou obrigado a ser ofendido e coincidentemente, na frente da imprensa. Tanto que o que queria aconteceu, está aparecendo até mais do que... Está até conseguindo falar no rádio, já falou na televisão, já... Né? Então, quer dizer, isso aí vai virar moda? Não gosta de mim? Não vota em mim. Ou eu tenho da satisfação a ela? Ela não votou em mim. Quem ela deve ter votado? Né? Então, essa manifestação aí dela não muda a minha opinião, não faz com que eu entenda que deva aceitar ser ofendido por pessoas que não me conhecem. E o fato de eu ter manifestado através naquele momento, rapidamente, foram 15 segundos aquele vídeo, né? Através do ato de cantar, é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu gosto de viver a vida com alegria. Não sou uma pessoa de mal com a vida. Não ando pelas ruas chamando os outros de ladrão, certo? E se fizesse, se alguém achasse ruim, eu ia até entender.
Só agradecendo a Leila aí. Aí a outra menina, o que ela disse? A Dani. Dani, 10 anos. Infelizmente. Primeiro, parabéns a Dani por 10 anos, por estar com 10 anos, preocupada com a pesquisa no Brasil. Isso é uma situação realmente que até nos empolga. Dani, eu penso que o país, nesse momento, está no caminho certo, Dani. Certo? Está no caminho certo. Nós retiramos o país da recessão. O partido que comandava o Brasil colocou o país na maior recessão de toda a sua história. 4% de recessão por 2 anos seguidos. Nós conseguimos fazer com que isso acabasse. Eu entendo que nós estamos no caminho certo. E se estamos hoje tentando reformar a Previdência, é para que você não tenha o teu futuro comprometido, Dani, tendo que cada brasileiro sustentar um aposentado do jeito que as coisas avançam. Você vai querer pegar o salário que você vai ganhar daqui 30 anos, daqui 20 anos, e rachar, metade é teu e metade tu tem que dar para sustentar alguém que seja aposentado? Não. Nós temos que criar um novo modelo na nossa aposentadoria, e é para isso, pensando em pessoas como você, Dani, que nós estamos fazendo isso, pensando no futuro do Brasil. Muito obrigado, deputado Carlos Marum, pelos esclarecimentos aqui no programa Tribuna Livre. Um ótimo final de semana. Tá bom, muito obrigado, estou à disposição, certo? Quando quiserem nos convidar para estar aqui, para mim é sempre um prazer.